Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisas mostram que usuários de ônibus, trens e metrô criticam duramente esses serviços e também o comportamento das pessoas que compartilham o transporte público. E para falar sobre as medidas necessárias para um transporte coletivo de qualidade, hoje recebemos o presidente da Associação Nacional de Transporte Público, Ailton Brasiliense, ex-diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. Obrigada, Ailton Brasiliense, por estar aqui. Nós vimos agora a notícia sobre a greve que não vai acontecer, felizmente, houve um entendimento dos motoristas e cobradores de ônibus. A minha indagação é se é interessante, é sensato para a responsabilidade daquele que conduz um transporte coletivo e leva tanta gente, que ele não arque com qualquer consequência quando transgride nas regras do trânsito. No caso, no entendimento, que eles não seja repassado para motoristas as multas, que isso não seja um ônus que eles paguem. Olha, não é o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Cada um responde pela sua parte, o empresário pelo seu lado e o condutor por outro. À luz do Código de Trânsito, não sei como é que isso vai ser resolvido. Tem que ser identificado o condutor, tem que ser identificado o proprietário e cada um responde pela sua parte, sem outra alternativa. Como vai ser resolvido administrativamente, vamos ver depois como é que a Prefeitura explica isso. Mas essa campanha do Denatran, que está aí com um personagem, o Zé Trombada, né, que tem os comportamentos mais inadequados no trânsito, ingere álcool, né, antes de dirigir, aquela coisa toda. Uma campanha como essa, ela tem poder de levar as pessoas a uma identificação e não querer repetir aquele modelo? Olha, quando você faz pesquisa, você precisa identificar o público que você quer atingir. É impossível uma pesquisa que atinja todo o público. Tem aquele que você faz uma campanha construtiva para mostrar modelos de comportamento correto a ser seguido, e tem aquele, por exemplo, que você mostra os comportamentos que não se justificam e que levam à geração de acidentes. Então você tem que mostrar um pouquinho de tudo. Os ingleses procuram mostrar acidentes, uma simulação muito grave, com atropelamento, sangue, etc. Para a nossa sociedade, uma pequena parte reagirá de forma positiva. A maioria não vai assistir a segunda vez. Quando começar o comercial, ele troca de canal, porque aquilo é muito forte. Então, campanhas são fundamentais para que a população reveja os seus valores, reveja os seus comportamentos. Nós precisamos ter muito mais campanhas. Elas são esporádicas, né? Esse não é o problema. Pode, tem que ser campanha como é de cerveja, como é de automóvel. Você está construindo um valor. A propaganda não é para gastar dinheiro, é você formar valor. Veja o que Hollywood fez nas décadas de 30, 40 e 50. As pessoas mudaram seus comportamentos por conta da literatura, por conta do cinema, por conta das novelas. E isso, todos os governos, de acordo com o Código, são obrigados a investir. Nós tínhamos que ter muito mais campanhas para mudarmos um quadro maluco. A sociedade brasileira mata 100 pessoas por dia. Isso é inadmissível. É inadmissível. Ailton Brasiliense, pesquisas mostraram que a insatisfação com o transporte coletivo ela é progressiva. A cada ano as pessoas estão mais insatisfeitas com os ônibus, com os trens, com o próprio metrô, que era um luxo. Sempre houve uma satisfação, também está bem mal falado. O que acontece? O governo, tanto federal, como municipal, como estadual, não existe uma cultura de investimento persistente e massivo no transporte coletivo, no sentido de manutenção de qualidade? Bom, aconteceram algumas coisas, né, Lídia? Primeiro foi esse salto da economia dos últimos anos, a empregabilidade, a própria compra de veículos, que fez com que algumas demandas explodissem. Nós tivemos várias cidades brasileiras com aumento de demanda de 20%, 30%, 40%, 50%. É impossível, num intervalo de tempo tão pequeno quanto foi o crescimento econômico, de você poder acompanhar. A outra coisa é a falta de prioridade que se tem na cultura nossa brasileira de se dar ao transporte público. É inadmissível também que um ônibus fique andando atrás de não sei quantos automóveis e ele não tem uma faixa própria para se deslocar.
Você veja que nessa pesquisa que a NTP coordenou, as pessoas que usam corredores de ônibus avaliam diferentemente aqueles que não têm a oportunidade de se deslocar. E para reverter esse quadro, o que seria a medida adequada? Aumentar a frota? Você tem que fazer várias coisas. Você tem que investir no metrô, mais metrô, investir, no caso específico aqui da região metropolitana de São Paulo, mas que vale para qualquer outra cidade ou região. Investir em sistema de alta capacidade, se a demanda assim exigir. E investir na que haja uma integração dos transportes, para que as pessoas possam ter um tempo menor e um custo menor. E precisa investir naquilo que a lei da mobilidade, que foi sancionada agora pelo presidente em janeiro, fique claro. Nós temos que ter planos diretores amarrados com planos de transporte. Não dá para você continuar pegando as nossas cidades e fazendo as pessoas irem morar cada vez mais longe. Justamente aquelas que mais precisam do transporte público vão morar cada vez mais longe. E isso, na tua pergunta, se é um caminho. O caminho é por aí, é repensar a questão urbana, repensar a questão do transporte, que o transporte público tem que ter prioridade no sistema viário. Interessante. Ano eleitoral, um bom recado para os candidatos que estão aí pleiteando o voto do cidadão. Tomara que eles levem isso a sério. Muito obrigada, Ailton. Eu que agradeço. Muito Boa obrigado. noite. Boa noite. Estela.